Evangelho segundo Marcos, capítulo 13, nós vamos ler do 14 ao 23. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, situado onde não deve estar, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver em cima no eirado, ou no telhado, não desça, nem entre para tirar da sua casa coisa alguma. E o que estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que isso não suceda no inverno, porque aqueles dias serão de tamanha tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo, que Deus criou até agora, e nunca jamais haverá. Não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, ninguém se salvaria, mas por causa dos eleitos que Ele escolheu, abreviou tais dias. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e operando prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Estai vós de sobreaviso, tudo vos tenho predito. Amém. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, esse foi um discurso dado diretamente pelo Senhor aos teus discípulos, registrado por Marcos e proclamado para toda a tua igreja. Senhor, nós rogamos a Ti que o Senhor abra o nosso entendimento, para que nós possamos entender o significado das Tuas palavras e aplicá-las para a nossa vida, nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse é o discurso de Jesus, ainda na terça-feira da chamada Semana da Paixão. Na sexta-feira ele seria crucificado, e ele havia passado o dia inteiro da terça-feira ensinando e debatendo com o pessoal lá no templo, com os fariseus, saduceus. Então aqui já é fim de tarde já, e ele está falando diretamente com os seus discípulos. E eu separei esse sermão que Jesus fez, que começou lá no capítulo 13, no versículo 3, e vai até o versículo 37, até peço que você não feche sua Bíblia. Separei em 3 partes para a gente estudar sequencialmente, porque seria muito complicado falar dele inteiramente num dia só, ia ser muito demorado. Então a gente está indo versículo por versículo. Na semana passada nós estudamos a respeito de alguns sinais que Jesus ele disse que aconteceriam e que antecipariam a sua volta. Ele disse, por exemplo, que surgiriam falsos messias, guerras e rumores de guerras, terremotos, fomes e doenças. E ele disse que isso não era o fim, era apenas o princípio das dores. Depois ele disse que haveria perseguição, seriam entregues aos tribunais. Ele disse que os cristãos seriam ajudados pelo Espírito Santo no momento em que estivessem sendo julgados. Ele disse que haveria desajustes familiares, porque filhos entregariam seus pais à morte e pais entregariam seus filhos à morte. E ele disse que haveria ódio universal a todos os cristãos também, aos seus discípulos. Serei odiados de todos por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, até aí foi semana passada. E a gente grava aí as mensagens também para os irmãos. Se alguém perdeu na semana passada e quiser acompanhar para não perder a sequência dos estudos, pode ir lá no nosso canal do YouTube. Pois bem, agora, dos versículos 14 e 23, ele vai continuar falando destes sinais que antecipam a sua volta, ou antecipam o fim. Mas é um pouco complicado, porque é uma passagem escatológica, e ninguém, meus irmãos, ninguém tem a interpretação extremamente correta desses versículos que vem aqui. Ninguém sabe explicar com exatidão, porque isso é a visão de um profeta que enxerga
o que vai acontecer ainda, e ele relata o que ele está vendo. E esse relato ele não tem data, ele não tem hora marcada, é meio complicado de entender. Eu acho que ninguém, pelo que eu li, ninguém ainda pode dizer que tem uma interpretação totalmente correta dos versículos que se seguirão. Dá para chegar aí, mais ou menos aí, talvez a uns 70%, 80% em algumas passagens. Outras a gente vai entregar na mão de Deus aí e torcer para que a gente consiga passar incólume por essas coisas horrorosas que ele está dizendo aqui. Então nós vamos olhar versículo por versículo. Então acompanhe comigo na sua Bíblia, por favor. E já começa com um assunto super complicado no versículo 14, quando ele diz assim: quando virdes o abominável da desolação, situado onde não deve estar, quem lê entenda. Quando virdes o abominável da desolação, algumas traduções trazem o sacrilégio da desolação. Essa passagem, Jesus diz assim, que lê entenda, é uma referência provável, quase certeza absoluta, ao livro de Daniel, capítulo 11, versículo 31, que diz assim, quem estiver anotando, anota a referência. Daniel 11:31 diz: dele sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. É uma referência também ainda a Daniel 12:11, que diz: depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora. É possível ver passagem similar em Daniel 9:27. Daniel foi um profeta que viveu aí aproximadamente uns 600 anos antes de Cristo, e ele profetizou que haveria uma abominação, uma presença abominadora, cheia de sacrilégio, que ia fazer parar o sacrifício no templo de Jerusalém. Isso aconteceu no ano 175 a.C., quando um homem chamado Antíoco Epifânio, general grego, que queria impor um culto pagão, ele invadiu Jerusalém, ele matou mais de 40 mil judeus, ele sacrificou um porco no altar, ele instituiu um culto pagão em Jerusalém, e os judeus precisaram fugir para as montanhas. Então isso foi sempre... Daniel profetiza lá pelo século VI, VII antes de Jesus. Isso acontece no segundo século antes de Cristo, no 170 e poucos antes de Cristo, e se cumpre a palavra do profeta Daniel. Depois nós tivemos os macabeus, que eles foram para as montanhas, e eles começam uma revolução, conseguem ter várias vitórias, eles fazem uma guerra do tipo de guerrilha, e conseguem reconquistar Jerusalém, expulsar os gregos e reconquistar a independência. Os fariseus vêm mais ou menos deste tempo aí. É que na época de Jesus os fariseus já estão com uma posição assim um pouco mais corrupta, mas em princípio era um grupo heróico dentro do povo de Israel, bastante respeitado. Bom, só que Jesus, ele pega essa passagem de Daniel e ele está retomando e falando que vai acontecer de novo. Pegando a passagem, falava: quando vires o abominável da desolação. Aí você pergunta: bom, mas já não aconteceu? Porque isso aconteceu 170 a.C. e ele está falando: vai acontecer de novo. E aí quando é que acontece isso de novo? Quando em 70 depois de Cristo, o exército romano, por conta da revolução e da revolta dos zelotes, o exército romano, ele invade Jerusalém com o estandarte, com a figura do imperador romano, que é considerado uma divindade, e eles fazem cessar novamente o sacrifício no templo
e destrói novamente o templo de Israel, e está destruído até o dia de hoje. Hoje não tem mais templo de Israel lá, né? O único templo de Salomão que tem é o do Edir Macedo, mas aquele lá não tem mais, aquele acabou, porque foi destruído. E aí se cumpre em 70 depois de Cristo a abominação da desolação. O templo é destruído, os judeus foram massacrados e tiveram que viver como um povo disperso aí por quase 20 séculos. Agora, em 1948, que foi refundado o Estado de Israel, os judeus voltaram para lá. Aquilo é uma confusão só, Palestina, né? Aquilo ali é um barril de pólvora, é um lugar muito complicado. Só que, quando você vê esse texto, e ele fala, quando o abominável da desolação estiver no lugar onde não deve estar, quando você lê o restante do texto, parece que Jesus ele está falando ainda mais para o futuro. Então é como se a profecia fosse se cumprir mais uma vez. Pastor, é muito difícil isso, me explica, eu não sei explicar. Dá um exemplo. Digamos que você olha de longe e você vê um monte de prédio, longe de você, uns 10 quilômetros, e você vê um prédio bem grande, vários. E você começa a descrever aqueles prédios como um evento único. Assim, o prédio é assim, é assado, eu vejo, e você descreve como um evento único aquilo lá. E aí quem lê vai ver a descrição dos prédios como um evento único. Aí, passa aí alguns dias, uma pessoa vai até aqueles prédios. E quando ele chega no primeiro prédio, ele olha na descrição que você deu e fala, até que bate. Mas ele percebe que o segundo prédio ainda está a uns 5 quilômetros de distância. E ele precisa chegar no segundo prédio. E aí quando ele chega no segundo prédio, que também foi descrito como um evento único, ele vê que o terceiro prédio ainda está mais a 5 quilômetros de distância também. Então aquilo que o profeta vê como um evento único, na verdade são coisas que vão acontecendo várias vezes. Então, embora Jesus descreva isso aqui como evento único, na verdade diz respeito a questões que ainda irão acontecer em outras oportunidades também. Então, quem será o próximo abominável da desolação? Essa é a grande questão. Quem será essa pessoa que se levantará? Nós não sabemos. Durante muito tempo se acreditou que fosse o pontífice romano, o Papa, porque ele era a pessoa mais poderosa do Ocidente, a Igreja Católica, a instituição religiosa mais poderosa. Então, até eu acho que o Lutero entendia que o Papa era o anticristo, era o cara que está fazendo o que não deveria fazer. Eu acho que a Igreja Adventista também constantemente pregou a respeito disso também. Muitas seitas, muitos protestantes sempre entenderam que era o Papa. Só que os últimos papas, eles eram caras tão corretos assim, né? Eles eram caras legais. Esse Papa aí todo mundo gosta, né? O Papa Francisco. O anterior era um cara mais sério, o alemão lá, o Ratzinger. Mas era um cara que todo mundo respeitava. João Paulo II então já virou santo já. Então, desde a metade do século XIX, com Paulo VI e tantos outros papas, eram considerados homens muito bons. Então, hoje em dia, quase ninguém identifica mais esse anticristo com a pessoa do Papa. Então, nós não sabemos quem é. E nós vamos ver que vai haver mais algumas descrições aqui, no decorrer do texto, a respeito de quem será. Então, o primeiro cumprimento aconteceu com o antigo Epifânio, né, que entrou no santuário e impôs um culto pagão. Depois aconteceu com os romanos, quando eles destroem Jerusalém, e quase uma unanimidade de exegetas entende que ainda surgirá, num terceiro momento, pessoas assim. O fato é que durante a história do cristianismo, sempre surgiram líderes poderosos que impuseram uma forma de abominação desoladora no meio dos cristãos, que mataram, que perseguiram. Por exemplo, quando nós tivemos a Revolução Russa, em 1917, na Rússia, que deu origem à União Soviética, igrejas foram queimadas,
freiras foram mortas, padres foram enforcados, cristãos foram perseguidos das formas mais cruéis. E isso aconteceu também em outros países, sejam ditaduras comunistas, sejam teocracias. Então isso vem acontecendo e o tempo todo os caras, o próprio Papa, né? Na Idade Média os papas não eram os caras muito bons não, então a igreja também, através do Estado, da Inquisição, das guerras também, perseguiu muita gente, perseguiram muitos protestantes, e depois os protestantes perseguiram também. É uma loucura, é uma coisa, é complicado. Mas então, durante a história, muitas pessoas foram apelidadas, né, de anticristos, mas todos concordam que aparentemente ainda surgirá uma pessoa assim, que vai fazer algo terrível e o vai fazer no lugar sagrado, onde ele não deveria estar. Então, em relação a isso, a gente só pode aguardar e ficar atento. É algo que nós devemos ficar de olho, e não dá para acusar ninguém hoje de ser essa pessoa. O apóstolo João, quando você lê a primeira epístola dele, ele diz que o anticristo já estava no mundo, e ele dizia assim, que todo aquele que nega que Jesus veio em carne, esse é o anticristo, esse que nega que Jesus veio em carne. Então ele identificou o anticristo, ou esse espírito de anticristo, com grupos que negavam a encarnação de Jesus. Quando você avança 100, 200 anos na história do cristianismo, os cristãos, os pais da igreja também identificam os anticristos com aqueles que negam a divindade de Jesus. Esse também é o espírito do anticristo. Então são grupos que mexem profundamente na concepção da natureza de Jesus. Então esses são o anticristo, porque quando você mexe na concepção da natureza de Jesus, você mexe inclusive na própria questão da salvação. Então, por exemplo, uma vez conversando com uma amiga espírita, ela perguntou, é muito diferente a nossa crença espírita e cristã? Isso não é discutir pessoa, ninguém está discutindo a pessoa. Eu falo, é totalmente diferente, é tão diferente que é o oposto, é completamente oposto, porque você nega que Jesus, primeiro que Jesus é o Filho de Deus igual a Deus, e vocês negam que Jesus morreu pelos nossos pecados, porque no entendimento de vocês, Jesus é um Espírito de luz que veio nos mostrar um caminho certo. Fazendo isso, você ataca o Evangelho do coração, porque você deixa de acreditar que Jesus morreu na cruz por você, logo os seus pecados permanecem sobre você. Então, não estou dizendo que a minha amiga ou seu amigo espírita, que ele seja em si o anticristo, mas ele traz em si uma doutrina que toca ali na ferida, toca ali na pedra angular do que é o Evangelho. Mesma coisa o muçulmano já nem acredita que Jesus morreu na cruz, então ele pega no centro do Evangelho, porque para nós a morte de Jesus na cruz e o derramamento do seu sangue, para nós é a pedra fundamental. É a pedra fundamental, porque toda religião prega alguma coisa boa, e até coisas que têm a ver com o Evangelho, mas nenhuma diz que Jesus morreu na cruz para nos salvar. A Bíblia diz que a única forma do homem ser salvo é se ele crer que Jesus morreu por ele na cruz, porque os pecados dele são colocados sobre Cristo e ele é lavado pelo sangue de Jesus, o sangue que foi derramado por ele. E uma pessoa que crê de verdade nisso, ela vai lutar o resto da sua vida contra os seus pecados, porque ela quer ser santa em nome de Jesus. E não permanece na igreja quem não leva concepção para o resto da sua vida. Não permanece, não fica. Vem por embalo um tempo, mas depois para. E aí no versículo 14b, ele continua dizendo assim, e aqui a referência parece realmente ser por aquilo que aconteceu em 70 depois de Cristo. Diz assim, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Na Judéia, aos arredores, não volte para Jerusalém, porque não vai dar. Se você voltar, vai ser pior para você. No versículo 15 ele diz, quem estiver em cima no eirado,
não desça nem entre para tirar da sua casa alguma coisa. Então a pessoa estava em cima do telhado estendendo uma roupa lá, fazendo qualquer coisa, fazendo um churrasco, seja lá o que for. Quando ele visse os exércitos chegando, o primeiro impulso é: vamos entrar dentro de casa, vamos pegar o celular, pelo menos o acesso à internet, vamos pegar uma roupa lá, vamos pegar um sanduíche, pega a fralda do bebê. Não vai dar tempo, tem que sair correndo, não vai dar tempo. Ele disse: não entra de volta para dentro de casa. No versículo 16: e o que estiver no campo, o cara estava lá no campo não é campo de futebol não, mas poderia ser também, está lá brincando, está lá plantando, está trabalhando, não volte atrás para buscar a capa, se você voltar vai se dar mal. E aí no versículo 17 ele diz: ai das que estiverem grávidas e das que a amamentarem naqueles dias. É óbvio que uma mulher grávida, como é que ela vai correr? Precisava correr. Ela vai ter que se esconder nos montes, vai ter que subir o monte, vai ter que amamentar, ia ficar muito difícil. Então, nesse momento, se você pega a literatura antiga e até alguns relatos históricos antigos, no momento de uma guerra, uma mulher grávida sofreria muito. Eles atravessavam o ventre dela com a espada e tiravam o filho com a... Ele não tem essa concepção que a gente tem hoje: a vida é sagrada, todo ser humano é sagrado, um bebê. Eles pisam na cabeça dos bebês, eles não têm essa concepção. Essa concepção ela só surge depois de muitos anos, de 2000 anos de cristianismo, de você olhar para um ser humano e falar: o ser humano tem um valor intrínseco em si mesmo. Não era considerado dessa forma. Eles jogavam as crianças dos montes, eles não estavam nem aí, matavam toda a descendência do grupo que eles queriam exterminar. Então, por isso que Jesus diz: ai das que estiverem grávidas e das que elas estiverem amamentando naqueles dias. Ia ser muito pior para elas, ia ser muito pior. E aí no versículo 18 ele diz: orai para que isso não aconteça no inverno. Por quê? Porque o inverno, pior ainda, você vai fugir para o monte, tem até neve, frio, pessoas vão padecer. Outro evangelista diz: ora para que não aconteça no sábado, porque o sábado é dia de descanso. E aí eles estão assim, não estão de sobreaviso no sábado, está descansando. E o que é interessante, presta atenção nisso, ele diz: orai para que isso não aconteça no sábado. Ele não diz assim: orai para que não aconteça, vai acontecer, mas ele dá um espaço de manobra. Quando eu ouvi o Ariovaldo Ramos pregar nesse texto, que foi o único pastor que eu vi pregar nesse texto, ele dizia: orai, né? E essa oração é o espaço de manobra que Deus dá para que a coisa que já está ruim não fique pior. Então a oração pode fazer com que aquilo que é ruim fique pior, não fique pior. Então ore para que não aconteça no inverno. E aí no versículo 19, e é aqui no versículo 19 que a gente percebe que ele não está falando só de Jerusalém, porque ele diz assim: porque aqueles dias serão de tamanha tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo que Deus criou até agora, e nunca jamais haverá. Então ele está dizendo que vai ser um sofrimento que nunca existiu. Então, como é que eu sei que ele não está falando de Jerusalém aqui agora? Agora ele está falando do prédio mais distante, claramente. Por exemplo, porque em Jerusalém, no ano 70 depois de Cristo, morreu aproximadamente 1 milhão de judeus. Porque os judeus eles fizeram exatamente o contrário do que Jesus disse. Jesus disse para não voltar para Jerusalém, todo mundo voltou para proteger o templo. Quando eles voltam, eles são massacrados. Nós não temos o número exato, acreditamos que seja 1 milhão. Mas só no Holocausto alemão morreram mais de 6 milhões. Então foi muito pior. Então, Jesus não pode estar falando só de Jerusalém. Ele está falando de um sofrimento que vai acontecer, que nunca aconteceu, e depois não vai acontecer outro igual. Então é pior do que o dilúvio? Vai ser pior do que o dilúvio. Vai ser pior do que o tempo de escravidão no Egito, quando os judeus sofreram no Egito? Vai ser pior. Vai ser pior do que o cativeiro assírio e babilônico?
Vai ser pior. Vai ser pior do que a própria queda de Jerusalém em 70 depois de Cristo? Vai ser pior. Vai ser pior do que a Primeira e Segunda Guerra Mundial, do que morreram mais de 20 milhões de pessoas? Se isso não aconteceu ainda, vai ser pior. Vai ser pior. Não haverá, ele diz, nunca houve desde o princípio do mundo que Deus criou e nunca jamais haverá. Vai ser pior do que o sistema do Estado Islâmico lá na Síria e no Iraque, que decapitou cristãos, todo mundo viu nas redes sociais, que perseguiu, estuprou, vendia escrava sexual. Vai ser pior. E nós não sabemos como que será isso daí. E aí no versículo 20 ele diz: não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos que ele escolheu, abreviou tais dias. O sofrimento seria tão intenso que até os cristãos não iriam aguentar. Então, aqui minha opinião, no sentido de que, se esse texto diz respeito a uma grande tribulação, haverá cristãos lá. Porque existe uma teoria que diz que vai ser arrebatado antes, né? E aí só vai estar os pagãos aqui cozinhando. Por esse texto aqui, parece que não. Mas esse é um assunto terrivelmente difícil. E o que é interessante nesse versículo é que a presença cristã no mundo faz com que o sofrimento do mundo diminua. A presença de um fiel no mundo faz com que o sofrimento do mundo seja aliviado. Lembre-se sempre da história de José do Egito, que ele no Egito, no momento de grande calamidade e fome, salvou o Egito. Então espera-se que a presença de um cristão em um contexto alivie o sofrimento de quem estiver ao seu redor. Alivie o sofrimento de quem estiver ao seu redor. E aí no versículos 21 e 22 diz: então, se alguém disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, pois surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então aqui ele dá uma dica de como será a característica, talvez, daquele abominável da desolação. Será uma religião do tipo carismática e pentecostal, porque diz que é a profecia, que haverá operação de sinais e haverá prodígios, e enganará muitas pessoas. A religião da onde surgirá um falso profeta, da onde surgirá o engano, que levará muitas pessoas à perdição, será uma religião do tipo carismática e pentecostal, porque haverá muitos sinais e prodígios, e enganarão, se possível, os próprios eleitos. Mas os eleitos não serão enganados, porque os eleitos serão poupados pelo Senhor. Porque os eleitos conhecem o seu Senhor. Porque os eleitos sabem discernir o espírito do erro do espírito da verdade. Porque o eleito conhece a voz do seu pastor. Porque do eleito Jesus disse que ele os tem na palma de suas mãos e ninguém as arrebatará de suas mãos. Os eleitos serão poupados, mas a grande maioria vai dar ouvido a esse tipo de religião, onde haverá profecia, onde haverá prodígios e operações de sinais. E Jesus não está dizendo que são sinais falsos aqui. Esses sinais realmente vão acontecer. E aí ele diz no versículo 23: estejam vocês de sobreaviso, pois tudo eu vos tenho predito. Então estejam de sobreaviso, porque ele tem predito todas essas coisas para os seus discípulos.
Então estejam de sobreaviso, meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Estejam de sobreaviso. O que eu devo fazer em relação a essa? Como que eu posso ficar de sobreaviso em relação a isso que Jesus disse? Primeiro, não é porque ele disse que vai acontecer o mal que você deve se acomodar ao mal que irá acontecer. Ele disse assim: vai ter guerra. Aí você fala, que se exploda então, vai ter guerra. Não. Você tem que lutar para que a guerra não aconteça. Haverá um falso profeta. Que venha então o falso profeta logo. Não. Você deve denunciar o falso profeta. Como que eu sei disso? Se você for para o livro de 2 Crônicas, durante muito tempo Deus estava dizendo que haveria o cativeiro para o povo de Judá. Olha, vocês estão sendo infiéis, eu vou levar vocês para o cativeiro. E foi levantando profetas para dizer isso daí. Isaías foi um deles. Entretanto, todas as vezes que surgia um rei fiel e o povo se arrependia, a tragédia era postergada. Por exemplo, Ezequias. Ezequias foi um rei que serviu a Deus. Serviu a Deus e cumpriu tudo aquilo que o Senhor queria que ele cumprisse. Restituiu a lei, o culto ao Senhor. E Deus falou para Ezequias: eu não vou trazer o mal durante o teu reino, porque você foi fiel a mim. Então não é porque vai acontecer que você pode se acomodar. Muito pelo contrário, você tem que ir contra. Quando você vê o sinal, você tem que ir contra. Na verdade, já tem que ir contra desde já. Porque em alguma medida esses sinais, eles já vão se mostrando já. Ezequias mesmo foi um que orou e ganhou mais 15 anos de vida. Depois de Ezequias ainda teve o rei Josias, que celebrou uma Páscoa que não era celebrada nem por nenhum outro rei, somente por Samuel. Josias celebrou uma Páscoa assim. Então, diante do mal, você não pode se acomodar. Você tem que lutar contra ele. Vai ter guerra. Pois eu vou lutar contra a guerra. Vai ter o falso profeta, mas eu vou resistir ao falso profeta. Vai ter fomes, mas eu vou ajudar a combater a fome, para que esse mal, caso venha mesmo, caso essa interpretação esteja correta, não venha sobre nossa geração, em nome de Jesus. Não venha sobre nossa geração. E quem sabe, né? Quem sabe? Aqui eu estou especulando, quem sabe não venha mais, Jesus volte antes, sei lá. Enfim, não quero dizer uma heresia aqui, principalmente porque vai para a internet isso daqui. Mas o que eu quero dizer é que a gente não deve se acomodar ao mal, mas temos que resistir a ele. Em segundo lugar, tenha cuidado para não idolatrar nenhum ser humano, por mais impressionante que ele seja, por mais impressionante aquilo que ele pareça fazer. Por quê? Esse profeta, esse abominável da desolação, aparentemente vai ser uma pessoa muito poderosa. Ela vai ter poder político, ela vai ter poder econômico, ela vai ter poder religioso, ela vai mandar em muitas pessoas, ela vai fazer muitos sinais, muitos prodígios e muita maravilha. E aí, as multidões vão atrás dessa pessoa. Jesus, ele disse assim, Paulo disse assim, que depois que uma pessoa, durante muito tempo, ela rejeita a verdade, o próprio Deus lhe manda a operação do erro para que creia na mentira. Terrível esse texto. Nossa, eu acho que ele está em 2 Tessalonicenses 2,11. Deus envia-lhes a operação do erro para quem creia na mentira. Então esses falsos profetas, eles surgem justamente para fazer a limpa, para que se manifeste realmente aquelas pessoas que não são de Deus e vão seguir a mentira e vão seguir a falsidade. Isso irá se manifestar pela vida de uma pessoa muito poderosa, politicamente, economicamente, carismaticamente, vai impressionar muitas pessoas, e quem for após esse líder vai junto com ele para a perdição. Então, tome cuidado, esteja de sobreaviso. E finalmente,
Cuide-se para que você esteja entre os eleitos de Deus. Porque se você viu esse texto junto comigo, e hoje eu estou realmente, ultimamente eu falo para André que eu sempre vou tentar abrir mão da gritaria e da eloquência, como Paulo fazia, se Deus me permitir, abrir mão da minha gritaria e da minha eloquência, para que você não fique ligado na minha eloquência, para que você, que se for, que seja o poder de Deus falando com você, não seja eu, em nome de Jesus, você não se impressione com oratória e coisa do tipo, mas você se impressione realmente com o que o texto diz. E o texto diz que o eleito vai ser poupado, e você deve tomar cuidado para ver se realmente você é um eleito de Deus ou não, porque no meio do trigo sempre há joio. Aqui nessa igreja, se Jesus voltasse agora, uma parte dela seria salva e outros não seriam. É verdade. Não acredito que todos aqui fossem. Eu não acredito. Eu tenho certeza que tem aqui gente que ainda, por exemplo, não ama a palavra de Cristo. Vem porque o pai obriga, vem porque a esposa pede ou porque o marido pede, vem porque, sei lá, 100% todo mundo, acho muito difícil. Então, cuide-te para que você esteja entre os eleitos de Deus. Como é que eu sei que eu sou um eleito de Deus, pastor? Quais são as características de um eleito de Deus? Um eleito de Deus, ele crê em Jesus para a salvação. Ele coloca a sua confiança toda em Jesus. O eleito de Deus, ele busca viver em santificação. Porque 1 Pedro diz: sede santos porque eu sou santo. Um eleito de Deus, ele ama a palavra de Cristo. Porque Jesus disse: aquele que me ama guarda a minha palavra. O eleito de Deus faz a obra de Cristo, porque Jesus diz assim que vocês são meus amigos se fizeres o que eu vos mando. João 15,14. O eleito de Deus, ele recebeu o Espírito Santo, porque em Efésios diz que aqueles que crerem de verdade recebem o Espírito Santo e são selados com ele. Então faça a sua própria autoavaliação à luz da palavra de Deus, para verificar se você realmente está entre os eleitos do Senhor, para que você possa estar preparado para aquele grande dia em nome de Jesus Cristo. Um eleito do Senhor, ele, por mais que ele peque, por mais que ele erre, ele vai tentar conformar a vida dele a Jesus Cristo. Ele vai amar Jesus e vai querer servi-lo com toda a sua vida e com todo o seu ser. Que todos nós possamos estar entre os eleitos de Deus em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Vamos orar em nome de Jesus.